61, aldeídos e cetonas, página 268. Então, puxa a apostila do lado aí, puxa um caderno de anotações do lado, que a gente vai trabalhar os exercícios e esse capítulo aí, né? Então, lembra que a gente está vendo funções oxigenadas, as funções orgânicas que derivam dos hidrocarbonetos, né? Então, hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio. Aí vai aparecer agora um outro átomo, que a gente chama de heteroátomo, que é o oxigênio. Então, ele já apareceu lá no fenol, ele já apareceu no álcool, agora ele vai aparecer na forma de aldeídos e cetonas, tá? E como que a gente identifica isso? Qualquer estrutura que eu analisar, eu vou olhar diretamente para esse átomo de oxigênio. E daí eu vou dar uma desviada no meu olhar e vou ver o carbono que está ligado com esse oxigênio, que a gente chama de carbonila. E aí eu vou ver qual que é a função que está participando ali. Parece complicado, mas vocês vão ver que é facinho de identificar isso aí. Então, pessoal, olha só. Eu tenho a função que chama aldeído. Aldeído, eu já vou fazer uma relação direta com o nome desse cara. O nome desse cara tem que ter no final o al, tá? Igual o álcool tem que ter o ol. No aldeído tem que ter o al. Então, qualquer nome que tiver essa função aldeído, que a gente vai ver essa figurinha agora, ele tem que ter no finalzinho, o nome dele tem que ter al, tá? Então, olha só, esse carbono aqui, ó, esse carbono que eu falei para vocês. Então, como que eu identifico uma função orgânica? Primeiro eu vou olhar para esse cara aqui, ó, nas funções oxigenadas eu olho para o oxigênio. Nas funções nitrogenadas eu olho para o nitrogênio. Então, olhei para esse cara aqui, ó, esse oxigênio. Aí ele tem uma dupla ligação aqui, né, com esse carbono. Olhei para esse carbono aqui. Tem carbono aqui na sequência? Esse cara aqui, eu posso caracterizar ele como uma cetona ou como um aldeído. Se esse cara aqui for carbono e hidrogênio aqui, com certeza esse cara é um aldeído. Então, qual que é a figurinha do aldeído? É carbono, duplo oxigênio, hidrogênio. Essa é a figura. Essa é a figura. Então, puxa um papelzinho do lado aí e façam isso aqui, ó, mentalmente. Escrevam no caderno: carbono, dupla oxigênio, hidrogênio. A hora que eu tenho um hidrogênio desse lado, eu vou escrever aldeído. Lembra que eu falei para vocês? O cérebro, ele não anota palavras, ele não anota carbonila, ele não anota hidrogênio, ele não anota carbono, ele anota uma figura. É assim que a gente lembra as coisas, é assim que a gente lembra do passado. Eu tenho uma imagem na minha memória, essa imagem que eu vou buscar. Então, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, quando vocês forem colocar esse conhecimento em prática, e agora também, semana que vem, daqui 2 semanas na prova, eu vou lembrar como que é o aldeído. O aldeído não é um nome, é uma imagem. E essa imagem, ela tem que ser buscada na memória como C dupla O H, tá? E daí eu posso ter esse R aqui, ó. A gente já viu, esse R aqui são os radicais. Eu posso ter uma cadeia carbônica aqui para trás, eu posso ter um anel aromático aqui, eu posso ter uma cadeia fechada. Isso depende, tá? Isso a gente vai estar aplicando. Então, olha só aqui esses nomes aqui, né? Então, ó, eu tenho um carbono só. Com essa figurinha, eu chamo de um carbono nal, né? Então, metanal, que é o nosso formaldeído ou o formol. Então, é um preservante de matéria orgânica, né? Então, tá aqui, ó, um bezerrinho dentro de um pote, dentro de uma solução que tem formol. Então, ela preserva a matéria orgânica, porque ela não deixa a instalação de bactérias e fungos, né? Olha o outro aqui, ó, dois carbonos ET. Tem uma função orgânica aldeído, eu chamo de etanal, ou nome trivial, né, ou nome usual, acetaldeído. Olha esse aqui, ó, 1, 2, 3. Só que eu tenho 3, eu tenho uma função aqui, que é o aldeído, então, mas eu tenho mais outra aqui, então seria prop de 3, e daí eu vou colocar um di, porque aparece 2 vezes o al aqui, ó, al e al. Professor, Oi? tem gente querendo entrar na aula. Eu já vou
esperar um minutinho. Deixa eu só terminar esse slide aqui, eu já libero eles lá. Então, Beleza. olha só. Obrigado. Olha só, eu tenho 3 carbonos, propanodiol, né? Por que o no aqui? Ano. Porque eu só tenho simples ligações entre carbonos. E daí, eu posso ter esse cara aqui, ó. Eu tenho essa estrutura, a gente vai ver como que dá o nome para isso. Eu tenho a função aldeído, 1, 2, 3, 4. Então, essa cadeia principal, ela tem 4 carbonos. Então, ela já vai chamar butanal. Agora, eu tenho um radical aqui, ó, fora da cadeia. Posição dele, 1, 2, 3. 3 metil butanal, tá? Na apostila de vocês tem essa estrutura aqui, ó, tá? Isso aqui é a acroleína, é uma substância que é formada na queima da gordura. O nome acroleína é um nome trivial, tá? Acroleína trivial, ou seja, como esse aqui, ó, formaldeído, como acetaldeído. Não é nome UPAC. O nome UPAC, ou seja, o que a química recomenda, é esse nome aqui, ó. Porque, olha só, carbono, dupla, hidrogênio. Isso aqui é um aldeído. Mas ali, ó, eu tenho uma dupla ligação. Então é 1, 2, 2 pro P, ó, enal. Porque o en aqui não é propanal, é pro P en. Esse en aqui, ó, é da insaturação. Beleza, pessoal? E daí a gente tem um target aqui, né? Ó, um box aqui, ó. Os aldeídos são substâncias orgânicas cujas moléculas contêm carbonila C-O, ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio. Então, o que ele diz aqui, ó? Aqui na pontinha, ó, um rabichinho, ó, tem que ser hidrogênio. Tudo bem? Se for outra molécula, a gente vai estudar mais à frente aí. Olha só, então, o que a gente está vendo quando a gente fala de carbonila é esse carbono aqui, ó. É esse cara que eu vou olhar, tá? E aí ele tem dupla ligação, pô. Aí ele pode ser um ácido, pode ser um aldeído, pode ser uma acetona. E aí eu vou olhar do lado dele. Opa, tem um hidrogênio aqui, aldeído. Esse cara aqui que a gente vai começar a ver agora, ó, carbono, carbonila aqui, ó. Olha só, tem dupla ligação com oxigênio, R e R. Se esses dois caras forem carbono, carbono, olha só, não é mais aldeído. Para ser aldeído tem que ter um hidrogênio. Se for carbono, carbono, esse cara é uma cetona. Tudo bem? Então, ó, a gente vai ver a cetona na sequência. Vamos fazer esse esquema aqui, ó, da fórmula estrutural. Então, isso aí está na apostila de vocês, logo abaixo dessa introdução aí. Puxem a apostila, logo abaixo tem esse exercício. Escreva as fórmulas estruturais. Estruturais é aquela, parece uma escama de peixe, tá? Do pentanal. Pô, olha só, em português a gente fala, chama isso aqui de análise semântica. Eu pego essa palavra aqui e vejo como que ela é composta. Então ela tem duas informações aqui. Ela está falando que é pente, ou seja, 5 carbonos, e o final é al, ou seja, o final é al, ela tem uma função aldeído, tá? Então vamos colocar os 5 carbonos aqui, ó. Coloquei 5 carbonos, é assim que eu faço. Façam juntinho aqui comigo. Põe aí na apostila vocês têm o espaço certinho. Pentanal, 5 carbonos. E daí? Lembra, o aldeído, que é essa função, sempre vai estar na extremidade, sempre vai estar no carbono primário. Então vocês podem colocar desse lado ou desse lado. Eu vou lá desenhar um aldeído. O que é aldeído? C dupla O, H embaixo. Então, C dupla O, H embaixo. Essa é a função aldeído. Desenhei, meu cérebro já mentalizou essa figura aí. Coloquei. E agora? Agora é só preencher com hidrogênio, tá? Então, nas pontas eu vou colocar 3 hidrogênios, 2, 2 e 2. Olha só, essa é a fórmula estrutural do pentanal. Beleza? Show de bola? Vamos acompanhar aqui agora, ó. Isso aqui já aumentou um pouquinho o nome. Vou lá no finalzinho dele. O nome dele é complexo, mas eu vou lá no finalzinho dele, que é a cadeia principal, ó. Hexanal. Hexanal. Al. Ah, professor, mas tá falando de aldeído, tudo vai ser aldeído, tudo vai ser al. Beleza, mas é porque a gente tá pontuando essa aula. Mas lá na frente, vocês vão ver tudo isso misturado, tá? Por isso que eu tenho que seguir essa forma de analisar o exercício. Então, aldeído, ou álcool, beleza? Ácido, tem problema nenhum aí. Então, aldeído. Então, vamos colocar aqui
6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, aldeído, final al. Então, bota aqui, ó, COH. E daí, pessoal, como que eu vou pendurar esses radicais aqui, ó? Um etil e um metil. Eu começo a contar do carbono que está mais próximo à função orgânica. Lá atrás, quando é só hidrocarboneto, era mais próximo da insaturação. O que é insaturação? Dupla ligação entre carbonos ou tripla ligação entre carbonos. Nesse caso aqui, é a função orgânica. Então, eu começo a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 2 aqui, ó, deixa eu colocar aqui já os hidrogênios. No carbono 3, eu coloco um metil. No carbono 3 tem um metil. No carbono 2, que é esse aqui, tem um etil. Tá? Então vai ficar certinho. Ó. Se eu tivesse essa estrutura, eu poderia dar um nome para ele. Tudo bem, pessoal? Então, ó, no carbono 2, um etil. No carbono 3, um metil. Tá? Deixa eu ver. Aqui, antes, só para terminar isso aqui, para liberar o pessoal lá, olha essa função aqui, ó. Aldeído, aldeído. 1, 2, 3, 4. Butanal, butanal. 4 carbonos, final al, tá? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser um hexa, ó. Hexa. Aqui nem tem o H, ó. Hexanal. Pode acontecer isso? Pode acontecer. E no carbono 5, que tem o metil, ó. Ó o metil aqui, ó. O rabichinho aqui, ó. Ficou fora da cadeia principal. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. 5 metil. Olha aqui, número 2 aí na página de vocês aí, ó. Então, como que eu dou nome para esse cara aqui? Opa, já identifiquei aqui, ó, na estrutura de bastão e bola, que isso aqui é um aldeído, tal como esse aqui, ó. C dupla O hidrogênio, tá? O que que acontece, pessoal? Ah, a corzinha vermelha é o oxigênio, facinho identificar. A corzinha preta é o carbono, mas nem sempre é assim. Passei um exercício para vocês a aula passada que tudo era a mesma cor, tudo era cinzinha. O que que eu tenho que ver? Quais ligações estão fazendo? Oxigênio faz 2, carbono faz 4, hidrogênio faz 1. Então eu tenho que analisar o número de ligações, tá? Beleza? Então olha só, eu tenho 2 vezes aqui, então eu já sei que esse cara vai ter um nome al, tá? O final dele é al. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. 4 carbonos vai ter butano, e aí eu coloco um di. Por que esse di, professor? Porque tem 2 vezes o al aqui, ó. 2 vezes butano de al. Esse é o nome desse cara. Então escreva aí butano, aí coloca aqui di porque tem 2, ó. Se fosse só um, como a gente viu, apaga um da direita ou da esquerda, ficaria butano ou butanal. Esse ano aqui, ó, é de simples ligações entre carbono. Beleza? Olha esse 3 daqui, ó. Ele conta uma historinha aqui do cabraldeído. Opa, nome o quê? Trivial. Mas eu sei que a função é aldeído. E aí ele fala, ó, sabendo-se que esse aldeído, esse cara aqui, é um hexanal. Podemos afirmar que uma molécula desse composto, o número de hidrogênio. Ele quer saber o número de hidrogênios. Pô, tranquilo, mas eu tenho que fazer a estrutura desse cara. Então vamos fazer hexanal, 6 carbono, bota a função aqui, ó, aldeído, que ele já vai, podia, aqui tá na minha direita, poderia ser na esquerda, sem problema, mas ele sempre vai estar na ponta, tá? Ele não pode estar aqui em cima, ó, num carbono secundário, ele tem que estar num carbono primário. E daí? Vou preencher com hidrogênio, ó, preenchi com hidrogênio. Quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios tem aqui? 12, tá? 12 hidrogênio. Então, anotem aí a resposta na apostila de vocês. 12 hidrogênio. O que mais do aldeído? Eu acho que apareceu alguma coisa aqui que não era, mas tudo bem. Ó, o nome do composto abaixo é... Então, olha só aqui, ó. Aldeído. Eu tenho um radical aqui. E eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4, então esse cara vai ser but, né? Butanal. E aí, eu tenho um radical aqui, ó, no 2. 1, 2. Então já está a resposta aqui para vocês, ó. Esqueci de omitir ela aqui. Então, 2-metil butanal. Tudo bem?
Olha esse aqui, pessoal. Também está aí na apostila de vocês, número 5 aí, né? Duas. Eu sempre vou recomendar isso para vocês. Duas informações que eu preciso ter em função orgânica. A gente vai ver reações de função orgânica. Vocês vão ver talvez no terceiro ano, tá? Mas no segundo ano, o que é principal de função orgânica? Saber identificar essa figura e dar nome para pequenas cadeias. Olha só, essa estrutura grande aqui, ó, ela não tem um nome IUPAC. O nome dela IUPAC é gigante, sem precedentes, vamos dizer assim. Mas ela tem um nome trivial. Isso aqui é um hormônio, né? A progesterona. Esse cara aqui, essas cadeias grandonas, a informação que eu preciso ter lá é saber identificar a função orgânica, tá? Quando eu identifico uma função orgânica. E nesse caso aqui, olha só, eu tenho aqui, ó, C, aqui é um C e C, ou seja, carbono, carbono e hidrogênio. Então essa função aqui, ó, é uma cetona. E essa aqui? Então ele vai falar um monte de coisa aqui, ele quer saber qual é a função orgânica que está nessa estrutura aqui. Então essa aqui já é uma cetona, tá? Então eu poderia marcar essa aqui já. Agora, e essa função aqui, ó? C, ou seja, carbono, carbono. E aqui dentro, ó, aqui, opa, faltou aqui, peraí. Aqui, carbono, carbono, ó, dupla. Lembra, o carbono faz 4 ligações. Eu poderia omitir o hidrogênio nessa estruturinha aqui? Poderia omitir o hidrogênio, mas eu estou mostrando que o carbono ele vai fazer dupla ligação com o oxigênio. Por que isso, professor? Porque ele já está fazendo duas aqui, ó, uma aqui em cima e uma embaixo. Então a função aqui, ó, é cetona, tá? Esse exercício na realidade não era para estar nessa parte aqui, era para estar depois de cetona que a gente vai ver, mas tudo bem. Vamos lá, dá uma misturada. Às vezes é bom misturar as coisas para fixar melhor. E aí você consegue diferenciar o que é aldeído, o que é cetona. Esse exercício aqui, eu acho que é o 6 aí de vocês, ele conta uma historinha, tia, um montão aí, mas ele quer saber o seguinte: a estrutura de algumas essências usadas em perfumes são mostradas abaixo, ó, composto 1, composto 2 e composto 3. Aí ele diz o seguinte, ó: leia as proposições seguintes referente às estruturas mostradas acima, né? Que tá aqui. 269. O grupo carbonila presente no composto 1, o que é o grupo carbonila? Já vai direto no oxigênio. É o carbono que está ligado com o oxigênio. Então, escreva aí. Carbonila. Bota uma setinha aí. Carbonila. É o carbono que está ligado diretamente com o oxigênio. Tá? Porque toda a estrutura só vai ter carbono e hidrogênio. Mas como ela tem uma função oxigenada, vai aparecer o oxigênio ali. Então eu já vou aqui, ó, já vou na goela desse cara aqui, ó. Já vou aqui, ó, nesse pescocinho aqui. Eu vou ver esse carbono. Então esse carbono ele está dizendo. Então olha só, o grupo carbonila presente no composto 1 pertence a uma cetona. Ele pertence a uma cetona aqui sim, ó, tá? Isso aqui tá errado, tá? Aqui é cetona, ó, carbono, carbono. Tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 4. Já está tudo preenchido. Não está omitido o oxigênio, não está emitido o hidrogênio aqui. Então, isso aqui isso aqui é uma cetona. Depois, aí ele fala, ó, enquanto no composto 2 pertence a um aldeído, esse negócio de copiar e colar aqui é complicado. Pertence a um aldeído? Não, pertence a um álcool. Por quê? Ó, eu tenho uma e duas aqui o hidrogênio. Ó. Aqui não tem carbono. Esse cara aqui é um álcool. Então, olha só, eu vou direto no oxigênio e o carbono que está ligado com esse cara é um carbono carbonila. E aí eu vou olhar. Então, aqui é cetona e aqui é álcool. Então, essa aqui está errada, tá? Essa aqui tá errada, não é aldeído, é álcool. E depois, vamos ver aqui o 2, ó. A nomenclatura oficial do composto 2 é 3,7 dimetil octa 2,6 dienol. Caramba, que nome complicado. E fórmula molecular essa aqui. Vamos ver? Pego esse cara aqui, vou reescrever ele novamente aí. E aí depois vocês podem rever a aula e escrever ele também novamente, né? Se não der tempo para fazer agora.
O que eu vou fazer aqui, ó? Ó, pego o nome dele. Ele tem o quê? Oct, 8 carbonos. Bota aqui, ó. 1, 3, 6, 8. E aí ele diz que tem um ol no final aqui, ó. Ol. Então a nomenclatura desse cara é ol. Olha aqui. Coloquei o ol aqui, ó. Tá? Se eu colocar aqui o H aqui, ele vai mudar? Vai ser um aldeído? Não, ele tem que ser dupla O. Dupla O é o aldeído. Então, e daí eu vou fazer o seguinte, eu começo a contar daqui, 1, 2, no carbono 2, ó, no carbono 2, ele fala que tem um O aqui, ó, ele tem uma dupla ligação. No carbono 2, 1, 2, ele tem uma dupla ligação. E no carbono 6 também. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou só melhorando essa figura aqui, ó. No 6 também tem uma insaturação. Por isso que é dien. Dien. Um ol e dien. No 2 e no 6. E daí, como eu comecei a contar daqui, ó. 1, 2, 3. No carbono 3 tem um metil. No carbono 7 tem outro metil. E aí eu posso preencher com hidrogênio, ó. Vou preencher com hidrogênio. Só estou preenchendo. Até porque para poder calcular o número de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, essa fórmula aqui, ó, estrutural, tem esse nome. 3,7 dimetil, porque tem 2, octa, 2,6 dien 1ol. Eu construí ela aqui. Então, essa fórmula aqui está certa. Função álcool, que a gente já viu mais atrás. E daí, ó, olha só, o 3 aqui, ó. A nomenclatura oficial do composto 3 é 10 1D canal. Opa, aldeído. Tá? Isso aqui é um aldeído? É um aldeído, ó. C dupla O H. Eu tenho uma ligação, mais uma ligação com hidrogênio e mais duas com oxigênio. Então é um canal aqui, né? É um AL. Agora, olha só, eu tenho uma dupla ligação ali, ó. Então não pode ser um DEC A aqui, ó. Esse AN aqui, ó. Não pode ser isso aqui, não pode ser, porque isso aqui é função de ano. Se eu tivesse um decanal, eu não teria essa ligação aqui. Então, na realidade, ó, aqui está o hidrogênio, a insaturação, eu tenho um decenal. Decenal, tá? Porque aqui, ó, esse cara aqui tem uma dupla ligação, ó. Então, aqui é o DEC, de um DEC, que é 11 carbono, a gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, um DEC, 10 carbonos é DEC, um DEC é 11. Mas aí, ó, eu tenho que colocar esse em aqui, ó, que é a insaturação. E por que tem o 10 na frente? Porque como tem função orgânica, eu começo a contar daqui para lá. E esse carbono onde parece a dupla ligação é um em aqui, né? Esse carbono é o 10. Então a resposta aqui, a única que está certa é a 2. Apenas a 2 está correta. Então isso está na página, na apostila de vocês. Então, aonde o professor assinalou aqui, ó, bota uma bolinha lá nessa estrutura e coloquem cetona, não é aldeído aqui, tá? E olha só a cetona. Cetona final ona, né? É o sufixo desse cara aqui. Então eu tenho algumas estruturas como a propanona, que é a acetona aqui. Eu tenho uma estrutura, como a gente já viu, que é a progesterona, que é um hormônio, né? Esse hormônio aqui, ele tem essa função cetona aqui e cetona aqui. De novo, pessoal, olha só, eu vou olhar para o carbonila. Olhei para o oxigênio, dei uma desviada para o primeiro carbono que está ligado para o oxigênio. O que vai acontecer? Se ele tiver um hidrogênio enrabixado a ele, ou seja, numa ramificação, eu vou chamar esse cara de aldeído. Se ele tiver outro carbono, eu vou chamar ele de cetona. Então, olha só, R e R, ou seja, esse R1 e o R2, tem que ser carbono. Se eles forem carbono, eu vou chamar esse cara de cetona, tá? O grupo funcional. Então, olha só aqui, ó. Olhei para esse carbono aqui, ó. Olhei para o oxigênio, olhei para esse carbono. De um lado tem carbono, do outro lado tem carbono. Então, essa função é
cetona. E aí, como que fica o nome desse cara? O final vai ser ona, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, perceba o seguinte, eu tenho 5 carbonos. Da onde que eu começo a contar? Qual a extremidade? Mais próxima à função orgânica. Então, próximo da função orgânica, eu tenho 1, 2. Começo a contar daqui. E daí? Vou identificar pente, 5 carbono, somente simples ligações AN, 2, que é a posição do oxigênio, a posição da função orgânica, eu tenho ona, tá? Então, penta, 2, ona. Poderia ser 2 pentanona, tanto faz, porque o 2 já está indicando a posição dessa ona aqui. E agora aqui, ó, eu tenho toda essa estrutura aqui, ó, aqui é carbono, aqui é carbono e aqui é carbono. Então isso aqui não é um aldeído, pessoal. Isso aqui para ser aldeído tem que ter hidrogênio aqui. Isso aqui é carbono. Então começo a contar daqui, tem um ramificador ali, eu chamo de 6, porque está no carbono 6. 6 metil, 7 carbono, heptan, heptan, 2 ona. Poderia ser 6 metil, 2 heptanona, heptanona, tá bom? Então aqui tá aqui, ó, um box para vocês. As cetonas são substâncias orgânicas que possuem a carbonila. De novo, C dupla O. Aldeído possui essa carbonila? Também. Cetona possui essa carbonila? Também. Ligada a 2 carbonos. Olha a diferença. Olha o gatilho mental da diferença entre aldeído para cetona. Cetona, o carbono, carbonila, tem que estar ligado aos outros 2 carbonos. Tudo bem aí, pessoal? Conseguiram pegar essa diferença? E aí a gente vai para alguns exercícios aqui que a gente pode classificar, ó, cetona alifática. Essa que a gente estava acabando de ver. Quando eu tenho uma cadeia normal, né, cadeia aberta, ela pode ser alifática. Cetona cíclica ou alicíclica. Ó, quando eu tenho um ciclo, né, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um ciclo pentano aqui com uma função orgânica. Cetona. Cetona aromática. Olha lá, ó, eu tenho um anel aromático com uma função cetona. Isso aqui é a cetona, ó, tá? E daí, eu posso ter aqui, nesse caso aqui, ó, uma função mista aqui, ó, olha só, função mista, tá? E daí eu tenho o nome, ó, propanona, propanona, 2 pentanona, 3 pentanona, eu vou dar os nomes para ela, 2 metil ciclo hexanona, tá? Então mais um tipo de classificação para vocês aí, ó. Olha só aqui, ó. Escreva a fórmula estrutural dos compostos. Hexan 2 ona. Final ona, igualzinho do aldeído. Final ona. O que eu vou fazer? Vou botar 6 carbonos no carbono 2. Posso começar a contar daqui, eu posso começar a contar daqui. Se eu começar a contar daqui, eu boto a função orgânica aqui, ó. Então, botem aí na apostila de vocês, né? Exercício 7. Então, 2 está aqui, ó, na posição 2. 2 hexanona, tá? Poderia ser hexan 2 ona ou 2 hexanona. E esse aqui, ó, 2 metil hexan 3 ona. Olha o nome aqui, X, 6 carbonos. Aí eu vou começar a contar da direita ou da esquerda. No carbono 3 eu coloco a dupla ligação com o oxigênio. E no carbono 2 eu boto um rabicho lá, boto uma ramificação. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Pendurei o 2 aqui, ó. Pendurei a dupla ligação com o oxigênio. No carbono 2 eu boto uma ramificação. Ciclopentanona. Faço um ciclo com 5 carbonos. Faço um ciclo com 5 carbonos. E olha só, não, como é um ciclo, não tem posição, tá? Se eu tiver um radical no ciclo, aí eu preciso contar a posição. Mas aqui, ó, tanto faz, ó. Se eu colocar ele aqui, ó, a figura é a mesma. Se eu colocar ele aqui, a figura é a mesma. Então, sempre vai ser um ciclo pentanona. Aqui, ó, tem um outro nome aqui, ó, cetona dietílica. O que é esse dietílica? Isso não é comum, tá? Mas, ó, isso aqui é um etil, isso aqui é um etil, não é? Não é 2 vezes o carbono, um carbono metil, 2 vezes carbonos etil.
como ele está dizendo que ele é radical, então ele é dietílica. 2 vezes o etil, 2 vezes o etil. E tem uma cetona. Então, é uma cetona. É a mesma coisa que vocês colocassem o grupo funcional cetona, coloca um etil para lá e coloca um etil para cá. Se fosse dietil, se fosse metil, etil, colocaria um metil desse lado, ou seja, cetona, metil, etil. Um metil desse lado e um etil deste outro lado, tá? Mas é nome, só para vocês conhecerem, nome pouco usado aí. Olha só, pentano 2,4 diona. Ó, diona, vai ter 2 cetonas esse cara aqui, com uma cadeia de 5 carbonos. E aonde que está as 2 ona? No carbono 2 e no carbono 4. Fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Comecei a contar daqui. No carbono 2 eu coloco um ona, no carbono 4 eu coloco outro ona, né? Então ficou pentano 2,4 diona. Olha só essa aqui, ó, pessoal. Aqui para a gente identificar, né? Então, ó, o gengibre é uma planta da família das gingibiáceas, cujo princípio ativo aromático está no rizoma. Rizoma é como se fosse uma raiz, tá? Na realidade é uma raiz, mas de algumas leguminosas, vamos dizer assim. O sabor ardente e acre do gengibre vem do gingerol ou do zingerona. Tá aqui a zingerona. Então, esse é um exercício. Como que eu identifico as funções orgânicas aqui? Então, eu olho para esse cara. Carbono, carbono, carbono. Então, esse cara aqui é uma cetona. Tá? E esse aqui, olha só. Vem aqui, eu tenho um carbono aqui. Carbono, oxigênio, carbono. Isso que a gente vai estar vendo um pouquinho mais à frente. Então, eu tenho aqui um fenol. Ó, fenol, isso a gente já viu. Então, o que é o fenol? É um álcool juntamente com um anel aromático. Se eu tiver só o álcool sem anel aromático, é álcool normal, função. Então, esse aqui é um éter, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para você. Isso aqui é um éter, tá? A gente vai ver uma das próximas funções. Então, olhei para o oxigênio, ele é o heteroátomo. Assim que eu descubro a função oxigenada. Olhei para ele, ele está aqui, ó. Olhei para ele, tem carbono e carbono dos dois lados dele, ó. Carbono, tá vindo aqui, esse é o carbono, ligou oxigênio, carbono com esse metil aqui. O que esse cara é? Ele não é cetona, ele não é aldeído, ele é um éter, é uma figurinha. Depois a gente vai aprender a desenhar essa figurinha aí. Vamos ver se. Olha que estrutura aqui, ó. A figura representa a forma estrutural da substância éster benzílico. Tá até falando, ó, tem uma função éster. A gente vai ver isso mais à frente. Conhecida como BZ, utilizada como arma química. O que ele quer saber? Quais são as funções orgânicas que tem aqui? Então eu já posso identificar aqui, ó, álcool. Então olha só, por que é um álcool? Porque não tem anel aromático e é somente uma hidroxila. Hidroxila álcool. E depois álcool, tem um monte de álcool. Poderia assinalar vários. Agora, tem essa função aqui, ó. C e C. O que é isso aqui? Isso aqui a gente já acabou de ver. É um éter, tá? E daí aqui? C dupla O, O. Esse C dupla O, a gente vai ver na próxima aula. Eu só estou dando uma introdução para vocês. Qual é a diferença de eu ver um aldeído ou uma cetona? Isso aqui não é cetona, pessoal. Não é carbono, carbono, carbono. É carbono, carbono aqui em cima e oxigênio aqui embaixo. Então, isso aqui é um éster. Então, assimilando já, álcool, éter e éster, tá? Mas com calma aí, só dando uma. No final da gente, quando a gente terminar as funções oxigenadas, vocês vão estar craques para fazer isso aqui, ó, tá? Pegar uma mega estrutura e começar a identificar todas as funções. Por exemplo, olha o oxigênio aqui, carbono, carbono, tá no meio, COC, éter, tá no anel aromático, oxigênio ou a hidroxila, fenol. Olha aqui, carbono, carbono, carbono. Isso aqui é uma cetona. Ácido carboxílico. Tenho dois aqui, na realidade é carbono, C dupla O, OH. Tudo bem, pessoal? E aí, ó, só
para a gente ver essa parte de nomenclatura, a gente vai entrar mais à frente isso aí, quando eu começo a misturar as funções orgânicas. Como que eu dou nome para esses caras? Então, para eu dar um nome para esses caras, tem uma hierarquia de funções. Então, o ácido é a mãe de todas as funções. Então, se eu tenho uma função C dupla OH, que é o ácido carboxílico, sempre o final dessa estrutura vai ter o nome de oico, ou é ácido, papapá, alguma coisa, oico. Aqui eu tenho duas funções. Quais são as funções? Ou seja, bifuncional. C, carbono, carbono, então isso aqui é uma cetona. C, carbono, carbono, então isso aqui é um álcool. Quem que prevalece na função aqui, ó? Aqui existe uma prioridade de funções. A cetona tem prioridade sobre o álcool. Então, o nome desse cara aqui, ó, é ona. A função principal que vai dar característica físico-química para esse cara é mais perto das cetonas do que do álcool, né? Então, cada função tem uma característica química. Então, o nome desse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é um pente, só tem simples ligação, é AN. Aí eu digo o seguinte, ó, no carbono 2 tem um ona. Por quê? Porque eu vou começar a contar da cadeia, da função orgânica principal. Então, 1, 2. No 2 tem um ona. E no 4? 1, 2, 3, 4. No 4 tem um hidroxi. Olha só, agora muda o nome dele. Não é álcool mais, não é ol. Porque o ol é só para dar o final do nome. Agora é uma hidroxila. É um hidroxi. Olha só, então esse é um dos exercícios aqui que vocês fizeram lá. Esse baquelite, ele é um polímero, é aquela parte preta do cabo da panela, da frigideira, qualquer coisa preta, por exemplo, polímero, aquele polímero duro, ele é chamado de baquelite. Então ele tem uma resistência, ó, ele foi descoberto muito tempo atrás, tá? E qual que é a síntese desse cara aqui? Ele faz o seguinte, ele utiliza dois materiais simples, tá? Esse primeiro material, qual que é aqui, ó? Esse reagente aqui é um anel aromático junto com um OH, uma hidroxila. Então ele não é um álcool, ele é um fenol. Então são dois fenóis que eu utilizo aqui, ó. Então quem respondeu só fenol, tá beleza. E quem que é esse X aqui, ó? Eu tenho alguma coisa que vai juntar esses dois caras, esse cara que está aqui, ó, e vai eliminar uma água. Isso aqui é uma reação química. Então, um fenol, o outro fenol. Os dois estão desse lado aqui. E aqui, ó, aparece um CH2. Então, eu estou introduzindo lá um carbono, um oxigênio, porque ele está aparecendo aqui, ó, um oxigênio, e mais dois hidrogênios, porque ele está aparecendo aqui. Mas e esses dois hidrogênios? Pensa aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, eu tenho um H aqui, ó. É carbono H, carbono H. Esse H saiu e esse H saiu, tá? Então, esses dois H que tá aqui, tá aparecendo aqui, ó, que é o mesmo que tá aqui. Então, essa estrutura aqui que entrou, esse X, é carbono mais oxigênio mais dois hidrogênio. Então, se eu for ligar esses três caras aqui, ó, só vai dar essa possibilidade aqui, ó, C dupla O H2. Que função que é esse cara aqui? Função aldeído, tá? Então, esse cara que está aqui, ó, é o aldeído, tá? Função. Então, ele pergunta, quais são as funções orgânicas que aparecem nos reagentes? Aldeído e fenol. Então, quem respondeu isso aí, tá? Show de bola, tá? Ou o hidroxibenzeno, mas o hidroxibenzeno é o nome desse cara. Agora a gente vai dar um nome para ele. Qual é o nome dos reagentes participantes? Então, você já descobriu a função orgânica. Olha só como a gente está subindo o sarrafo. Está indo lá para cima em termos de conhecimento função orgânica. Qual é o nome dos reagentes? Então, o nome dos reagentes aqui é o hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno é o nome dele. Também conhecido como fenol. Se alguém colocou fenol aqui, também está correto. E o nome do outro aqui? Metanal. Um carbono só. Metanal. Isso aqui, pessoal, a gente remete reações químicas, balanceamento da equação. Tudo que está de um lado tem que estar do outro lado. Se eu somar quantos carbonos, hidrogênio e oxigênio tem aqui, vai dar tudo desse lado aqui, ó. Só muda a roupagem diferente. São
estruturas diferentes, tá? Esse aqui é o baquelite. Então, formol, 2 formol, né? Mais um metanal, eu vou ter o baquelite, que é um polímero. Tudo bem? Olha só. Esse outro aqui, esse outro é mais simples, até por isso que ele estava de objetiva. Ele conta uma historinha da glicose, frutose, sacarose, glicose, frutose e galactose, desculpa, que são os açúcares, e ele diz o seguinte: quais das alternativas, né, lá no exercício correspondiam, tinha uma correspondência certa em termos de função orgânica. Então, se a gente pegar aqui, ó, eu já identifico o que aqui, ó, OH. Então, eu tenho um álcool aqui, carbono, não tem anel aromático, nada aqui. Esse cara agrupado aqui, ó, é um OH. E daí? Aqui também tem um OH, é álcool, álcool, álcool e álcool. Na realidade, são penta-álcool aqui esse cara, né? Pode poder ser classificado. E essa outra função aqui, ó. Isso aqui é um álcool, poderia até o oxigênio estar desse lado aqui, ó. Mas por que não vai fechar a ideia de álcool? Por quê? Porque está faltando ligação. Aqui, ó, eu tenho uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Ele é um álcool. Aqui, se uma ligação só, ele vai ter que fazer duas com o oxigênio e uma com o hidrogênio. Então, esse cara aqui, ó, é um aldeído, tá? Olha só, pessoal, é uma outra visão. Por isso que eu tenho que mentalizar como que é a função aldeído. C dupla OH. Se eu desenhar aqui, ó, colocar, tanto faz o oxigênio ligando com o carbono e o hidrogênio ligando com o carbono, eu vou ter que ter duas ligações com o hidrogênio. Então, por isso que vai ser C dupla OH. E aqui, pessoal, olha só, na glicose é isso. Na glicose, então, é OH, álcool e o aldeído. E aqui? Aqui eu vou ter C, C, C. Esse cara aqui, ó, tá esse oxigênio aqui, mas tudo bem. Aqui, ó, eu vou ter uma função, não era para estar esse O aqui, ó. Aqui é uma função cetona, tá? Uma função cetona. A frutose tem função cetona. Esse O aqui não é para estar aqui, nem existe colocar isso aqui, né? Tá? Então essa é uma função cetona. E depois eu tenho função álcool também. Função álcool, álcool, álcool e função cetona. E na galactose, mesma coisa. Ó, a galactose é a mesma figura dessa aqui. Ó. Então aqui eu tenho um aldeído e eu tenho um álcool. Então quem respondeu, eu acho que a maioria de vocês respondeu a função C, né? A alternativa C. Na glicose estão presentes as funções aldeído e álcool, e na frutose estão presentes as funções cetona e álcool. E na galactose estão presentes as funções aldeído e álcool. Pessoal, finalizando aqui, não vou passar, como a gente tem essas atividades, eu não vou passar mais exercícios para vocês. A tarefa que vocês têm que fazer é as atividades semanalmente lá do plural, tá? Lá dessa atividade que depois a gente vai estar extraindo, que é a atividade